Escutem. Novamente, o Mrigendra Gama, especialmente o Vidyapada do Kamika Gama, os princípios fundamentais e entendimentos profundas e sobre o cosmos. Escute, a primeira coisa que você precisa saber é sobre o universo, porque você está vivendo no universo. Ignorância não é fofa de forma alguma e ignorância não vai te salvar em lugar nenhum. Por que estou ensinando sobre essas unidades fundamentais do universo, as 11 dimensões? Por quê? Entender sobre essas 11 dimensões vai fazer você manifestar múltiplas cognições poderosas e poderes. Vou repetir. Veja, manifestar poderes do terceiro olho, como ler através do terceiro olho, escanear com o terceiro olho é poder. Mas entender o princípio fundamental, a unidade, tattva, do porquê você é capaz de fazer isso? Por que você conecta o seu terceiro olho com um terceiro olho que já é desperto, o terceiro olho do mestre que te iniciou? E esse terceiro olho está conectado com todos os terceiros olhos existentes. Então, o poder que você manifestou através do seu terceiro olho não é limitado ao seu terceiro olho. Você consegue ler através de qualquer terceiro olho. Isso é o que é chamado de cognição poderosa. Entenda. Então, hoje você vai manifestar cognições poderosas. Só assim você vai entender. Como compreender essas multidimensões faz você começar a funcionar em um nível multidimensional. Entenda, Mahadeva diz muito claramente, Brahma com Brahmaiva Bhavati. Existem alguns versos védicos. Ele repete exatamente no Zagama, cujo ao saber você se torna, é o Brahma, cosmos. Escute cuidadosamente. Só porque você conhece este pilar, não quer dizer que você vai se tornar este pilar. Só porque você conhece esta tela, não significa que você vai se tornar esta tela. Mas a consciência é assim, só de conhecê-la, você se torna aquilo. Brahmavi Brahmaiva Bhavati. Ao conhecer o cosmos, você se torna o cosmos porque você é o cosmos. É como se você estivesse se lembrando de algumas das suas qualidades. Vou apresentar os próximos princípios ou as próximas dimensões do cosmos. Comprimento. Todos vocês conhecem a lógica. Tudo que você entende de acordo com a sua lógica é comprimento. A amplitude é o fluxo. Rítmico da sua lógica é a largura. A amplitude inclui o comprimento. A profundidade inclui a amplitude e o comprimento. Quantos de vocês entendem isso? A profundidade é a fonte de onde tanto comprimento, amplitude ambos se manifestam. Entendido? Escute, eu vou definir o tempo. Comprimento é a sua lógica. Comprimento é a sua lógica e a lógica do universo.
Existe uma grande lacuna entre a sua lógica e a lógica do universo. Quantos de vocês entendem isso? Amplitude é o seu fluxo rítmico e o fluxo rítmico do universo. Novamente, existe uma grande lacuna. Bem menos do que no comprimento, mas há uma grande lacuna. Quantos de vocês entenderam isso? Na profundidade. A sua cognição e a sua cognição do cosmos são uma e a mesma coisa. Escute. No comprimento, as coisas são diferentes. Na amplitude, são próximas, mas ainda diferentes. Mas na profundidade, você chega tão perto. O salto da chama acontece na dimensão da profundidade, ou seja, tudo que você cognizar, você começa a causar como realidade, e tudo que é realidade, você começa a cognizar como sua existência. Escute. Escute esta quarta afirmação. Tempo. Cala. Tempo é uma palavra vaga, uma palavra em inglês. Deixe-me usar a palavra cala diretamente. Cala, essa é a quarta dimensão. Não há diferença entre o seu cala e o cala do universo. Me diga, existe alguma diferença? O seu cala e o cala do universo. Você conhece a lacuna entre a sua lógica e a lógica do universo. Você conhece a lacuna entre a sua amplitude e a amplitude do universo. Na profundidade, ambos se aproximam. Ou seja, uma sombra cai sobre a outra. Sua sombra cai sobre o universo e a sombra do universo cai sobre você. Mas no tempo, não há separação. Eu não quero dizer que há unicidade, mas não há separação. O seu tempo e o tempo do universo são um e o mesmo. Escute. Escute cuidadosamente. Qualquer coisa que faça você sentir que o tempo do universo é diferente do seu tempo, isso não é você. Se você sente que seu corpo tem tantos anos, que ele é separado do universo, isso não é você. Escute. Eu estou te dizendo duas coisas. Primeiro, não pense, eu já ouvi todas essas lições do Vedanta antes. Isso não funciona para mim. No momento em que chega a hora, eu sinto fome e todo o meu Vedanta desaparece no ar. Escute. Os fracassos anteriores não confirmam que isso é impossível para você de forma alguma. Antes, você pode ter falhado por vários motivos.
Agora você vai ter sucesso porque eu vou ser um motivo. Escute, eu posso ser feroz, mas eu sou alguém que faz acontecer. Eu vou fazer você conseguir. Eu sou íntegro ao meu trabalho. Vou convencer sua lógica ou confundir sua lógica, mas vou fazer você conseguir. Eu vou fazer você chegar a essa conclusão e a essa cognição. Deixe-me colocar desta forma. Escute. Seu comprimento, quando a frequência aumenta, se torna amplitude. Sua amplitude, quando a frequência aumenta, se torna profundidade. Sua profundidade, quando a frequência aumenta intensamente, se torna o seu tempo. Na amplitude, o comprimento está incluído. Em profundidade, comprimento e amplitude estão incluídos. No tempo, comprimento, amplitude e profundidade estão incluídos. Essa quarta dimensão é o espaço onde a sua assim chamada vida humana normal, de fato, passa por um. Escute cuidadosamente. Qualquer pessoa que é apresentada à dimensão do tempo, cala. Manifesta até mesmo um ou dois poderes relacionados ao kala. Você se liberta da morte. Escute cuidadosamente. Você precisa entender a unidade principal do porquê você está manifestando poderes ou porquê não está manifestando poderes. Se você souber disso, isso resolve literalmente qualquer problema possível. Veja, eu sei como eu tento encontrar solução para todo problema. Existem pessoas que conseguem encontrar problema para todas as soluções. Mas nem mesmo essas pessoas conseguirão encontrar problema. Se você entender esses princípios fundamentais, a ideia que você tem sobre a vida será atualizada a uma cognição tão poderosa que você sentirá um alívio tão profundo, não só das preocupações imediatas do dia a dia, mas também terá tanto alívio das cognições impotentes que podem ser a fonte de preocupações e de problemas futuros. Eu não sou casado. Quando eu me casar, todos os meus problemas estarão resolvidos. Veja, as pessoas estão rindo. E se você pensa, eu não tenho um filho. Se eu tiver um filho, todos os meus problemas estarão resolvidos. Veja, quantos estão rindo? Eu não tenho dinheiro. Se eu tiver dinheiro, todos os meus problemas estarão resolvidos. Não. Enquanto as cognições impotentes continuam presentes dentro de você, você não vai conseguir experienciar a vida. Essas cognições poderosas não só te libertam dos sofrimentos presentes, mas também te liberta das possibilidades de sofrimentos futuros, assim. Na verdade, a libertação é uma palavra muito barata, muito barata mesmo. Não é de nada caro. Apenas escute esta verdade fundamental.
Se você tem toneladas de algodão e precisa de linha. Se você tem toneladas de algodão como matéria-prima, você vai se preocupar de ter pouca linha? Não. Você sabe que pode fazer. Da mesma forma, se você tem entendimento sobre Kala, você sabe que pode criar qualquer quantidade de tempo para seu corpo e mente. Eu vou te dar o segredo que Ganga deu a Bhisma. Bhisma e Shamrutil. Quantos de vocês sabem disso? Ele pode escolher a morte quando quiser. Eu vou te dar esse entendimento. Escute. Essa é a lição que Ganga deu para Bhisma. Exista com aquilo que você considera como propósito. Escute cuidadosamente. Exista com aquilo que você considera seu propósito. Trabalhe apenas para purificar sua cognição sobre o propósito. Não. Se preocupe se você tem tempo para cumprir seu propósito ou não. Escute cuidadosamente. Não estou lhe dando um ensinamento. Eu estou te dando um entendimento. A quantidade de vezes que você lembra que ficou velho é o que te faz envelhecer. Quantos de vocês entendem isso? A quantidade de vezes que lembra que não tem tempo é o que faz você não ter tempo, não de ter tempo. Quantos entendem o que estou dizendo? Agora a próxima afirmação que vou fazer é um pouco mística, mas escute. Se você morrer como um bilionário, quando você assumir o próximo corpo, você vai nascer em uma família de bilionários e tudo o que você deixou continuará com você. É uma lei do cosmos. Entenda. Você não é enganado. Escute cuidadosamente. Vidas após vidas após vidas. Você é um ritmo contínuo. É um pouco místico, mas eu vou te mostrar isso de forma experiencial nas próximas manifestações de poder e manifestação de cognição poderosa. You are a continuous rhythm. It's a little mystical, but I'll establish. Às vezes, na aula de matemática, eles dizem, vamos supor que x é igual a y até chegarmos ao resultado. Quando chegamos ao resultado, você entende que x é igual a y. Da mesma forma, vamos assumir essa proposta. Sua vida é um ritmo contínuo. Tudo que você adquiriu, seja poder ou dinheiro, ou amor, ou relacionamento, ou realização, ou completude no último jama. E onde você parou, onde você interrompeu, você começa de novo a partir dali. É uma proposta agora. Não é uma experiência para todos vocês. É uma proposta. Vou dar a vocês mais alguns entendimentos. Então, quando isso realmente fizer sentido. Você vai entender o tempo. Não há uma multidão na minha frente. Só existe um e um e um.
Todos vocês estão sentados sozinhos comigo. Porque as verdades profundas sobre as quais estou falando, estou tocando o seu núcleo. Estou falando diretamente às suas cognições individualmente. Por isso, mesmo que outras pessoas estejam sentadas, você está tendo uma relação completa, separada. Tempo. É uma frequência, uma dimensão do universo, um aspecto do universo onde você e o universo estão vibrando na mesma frequência, ou seja, é como se existisse um alinhamento energético entre você e tudo ao seu redor, permitindo que suas intenções e pensamentos estejam em sintonia com as energias universais, criando assim uma conexão profunda e harmoniosa com o universo. A unidade de tempo do Sol, da Lua, de Kailasa e de você é uma só e a mesma. Escute, ontem eu disse, nosso ano é um dia para eles, mas a unidade é a mesma. Só há diferença de quantidade. Quantos de vocês estão entendendo? É só uma diferença de quantidade, mas não. Então, no Tattva, na unidade do princípio, escute cuidadosamente. Sua lógica e a lógica dos devatas são diferentes. Elas não são iguais. Sua amplitude e a amplitude do devata não são tão distantes, estão um pouco mais próximas. Sua profundidade e a profundidade do devata, um pouco mais próximas. Mas no tempo, sua unidade de tempo e a unidade de tempo deles é uma só e a mesma. Existe apenas uma diferença de quantidade. Tattva, a unidade do princípio fundamental é a mesma. Quantos de vocês estão entendendo isso? Sim. Para nós, um ano é um dia para eles, mas nosso um ano é um dia para eles. Isso significa o quê? A unidade é a mesma. Se eu te der alguns dos valores de utilidade da dimensão do tempo, você vai entender por que o ser humano é assim. Só escuta o que é útil. Se eu disser, este é o uso da Buda Buda Bushindi, então, aí todos os 5 sentidos vão ficar atentos e ativos. Quando você está trabalhando com essa manifestação de poder, quantos de vocês já começaram a sentir? Você vai perceber exatamente agora que vai se manifestar porque você está entrando na sintonia daquela agulha, quase como se aquela agulha estivesse apontando para o norte. Aquele ponteiro magnético está se alinhando. Agora vai se manifestar. Não, eu não acho que agora vai se manifestar porque eu não acho que a agulha está se alinhando. Quantos de vocês conseguem captar essa precisão? Levantem a mão. Escute. A manifestação de poder não deve ser uma. Acidente depois de alguns dias de prática. Nos primeiros dias só vai ser um acidente. Pode acontecer, estou dizendo. Isso é igualzinho à minha esposa. 10 dias atrás eu falei, agora está acontecendo. Nos primeiros 2, 3 dias, tudo bem. Mas depois de alguns dias de manifestação de poder, você vai captar, e agora eu sei, porque meu espaço interior está. Conectando, eu sei na minha coluna o que geralmente acontece está acontecendo, vai acontecer. Quantos de vocês conseguem perceber isso? Escute, todos vocês conseguem entender o que estou dizendo.
Escute cuidadosamente. Agora sentem-se e voltem para aquele mesmo momento, aquele mesmo espaço. Voltem para aquele mesmo espaço de unicidade. Diga para si mesmo, declare para si mesmo, tudo que o Swamiji está tentando nos ensinar que eu possa baixar e manifestar. Chegue a essa declaração, então fica fácil para mim baixar um monte de entendimentos em você. Se você não entende o princípio fundamental da unidade, mesmo que manifeste poderes, você é apenas parte de um culto, de algum culto. Só se você entender o princípio fundamental da unidade e for capaz de manifestar cognição poderosa por conta própria, você faz parte da cultura. Quantos de vocês estão entendendo o que estou dizendo? É por isso que insisto tanto para que vocês entendam esse princípio fundamental. Só se as cognições dos princípios, o porquê das coisas acontecerem do jeito que acontecem, forem cognizadas por você. E você cria sua própria cognição poderosa e manifesta alguns poderes que eu não ensinei, mas pela sua própria capacidade, aí sim você faz parte da cultura. Quantos estão entendendo o que estou dizendo? Nem eu sou um culto, nem quero que você faça parte de qualquer culto. Eu sou uma cultura. Sanatana Hindu Dharma, a cultura espiritual mais antiga. E eu quero que você faça parte dessa cultura. É por isso que quero que você realmente entenda essas unidades, esses princípios fundamentais. Sua lembrança de si mesmo de poderosamente. Associada a algum assunto ou não associada a nada. Por exemplo, você pode se lembrar de si mesmo poderosamente sentindo: eu tenho um corpo jovem. Você pode se lembrar de si mesmo de forma impotente pensando: eu não tenho saldo bancário. Se você se associa a certas coisas, você se lembra de si mesmo de forma poderosa. Se você se associa a certas coisas, você se lembra de si mesmo de forma impotente. Quantos de vocês estão entendendo isso? Esse binário é o tempo. É só isso. Pegue isso. Escute. Esse binário é o tempo. Cala. Kala, palavra em sânscrito, significa pular entre a potência associada e a impotência associada. Ao lembrar do seu corpo, você se sente impotente? Ao lembrar da sua mente, você se sente poderoso? Com qual associação você se sente poderoso? Com qual associação você se sente impotente? Esse binário. E por favor, entenda, quando o número de vezes que você se sente impotente aumenta, isso é chamado de depressão. O número de vezes que você se sente poderoso, quando isso aumenta, é chamado de alegria. Esse sentir-se poderoso ou impotente por associação, esse binário é o tempo. Isso é Kala. Ao lembrar do seu guru, se você se sente poderoso, você está em unicidade. Seja o que for, o decisor final sabe meu nome. É só isso. Deixa pra lá. O decisor derradeiro. Ele sabe meu nome. É só isso. Deixa pra lá.
Isso é, na verdade, a iniciação. Esse sentimento de poder se comporta como um tubarão e engole todas as outras impotências. Quantos de vocês já começaram a se sentir poderosos quando lembram da manifestação de poder? Ei, acho que eu consigo fazer isso. Acho que estou conseguindo. Estou decifrando o código. Estou pegando o jeito. Então, quando isso começa a acontecer, nesse binário, a manifestação de poder começa a adicionar mais cognições poderosas em você. Mas uma vez que a manifestação começa, esse binário vai mudar. A manifestação de poder vai começar a te deixar cada vez mais confiante. E no momento em que você lembrar da manifestação de poder, vai se sentir confiante. Você vai sentir, eu consigo fazer isso. Isso é potência. Entenda, tudo aquilo que faz você se sentir poderoso, você começa a cultivar um romance com isso. Romance cultivado, escute cuidadosamente romance cultivado. Faz com que a sua frequência fique em sintonia com o tempo. É por isso que o tempo é esquecido quando você está apaixonado. Quando você está apaixonado, não percebe como o tempo passa. Quantos de vocês entendem o que estou dizendo? Estar em um romance cultivado com toda a vida é maestria na dimensão do tempo. Sobre esse binário, associar-se a algo, sentir-se impotente ou poderoso. Esse binário é Kala. Associar-se a algo e sentir-se poderoso. É um romance cultivado. Você começa a cultivar um romance com isso, porque isso está te tornando poderoso. Pode ser manifestação de poder ou guru, Deus, seja o que for, Pode ser até dinheiro, qualquer coisa com a qual você sinta que está te tornando poderoso. Você cultivar um romance com isso. E o romance cultivado eleva sua frequência para a frequência de Kala. É por isso que quando você está em romance com algo, o tempo é esquecido. Você não percebe como o tempo está passando. Se você está sentado com seu amigo próximo por 3 a 4 horas, você nem percebe que o tempo passou, como no seu período de namoro. Com a vida inteira. Viver em um romance cultivado. É o que é o poder da dimensão Kala. Captando. É isso que te mantém sempre jovem. Por isso, Sadashiva se descreve no Kamikagama como eternamente 16. No seu Dhyana Sloka, ele diz: eu sou eternamente 16. Todos os meus discípulos vão se lembrar de você como eu, sendo eternamente 16. Ele usa a expressão: todos nós vamos meditar nele como sendo nós mesmos. Significa Shivom, Sadashivoham como eternamente 16. Acho que intelectualmente já dei a vocês algum entendimento sobre esse Kala e seu fluxo em nós, esse binário. Na verdade, até agora, é como se eu estivesse aquecendo e batendo, aquecendo e batendo. Quantos de vocês estão entendendo isso? Eu não estou dando nenhuma aula. Eu só estou conversando com alguém que está dentro de você, alguém que decide por você, porque de forma tola, você não decide por si mesmo. Tem outra pessoa sentada aí dentro que decide por você. Eu estou falando com essa pessoa.
Ideias, escute, escute cuidadosamente. Veja, isso não é um elefante. Isto é uma ideia que representa um elefante. Estou certo? Isto não é um elefante. Um elefante não pode ser tão pequeno. Isto é uma ideia que representa um elefante. Estou certo? Para todos os efeitos, chamamos isso de elefante. Ei, tira o elefante, traz o elefante, deixa o elefante. Estúpidos são aqueles que consideram as coisas representadas como sendo equivalentes ao real. Se você começa a igualar isso ao real, você é estúpido. Quantos de vocês estão entendendo isso? Este corpo representa você. Não diga que é você. Quantos de vocês estão captando? Sabe por quê? Se alguém fala seu nome, te xinga, você se sente magoado. Eles não te machucaram. Se isso aqui fosse você, se colocassem uma faca, você deveria estar sofrendo. Mas se falam seu nome e te xingam, você se sente ferido. Isso significa que você é isso aqui e algo mais. Então, isso representa você. Captando. Agora escute. Agora vem o clímax, a frase principal. Em você. Por favor, escute, em você. Tudo que você considera como sendo você. E tudo que você considera que te representa. E essa identificação errada. Isso te representa. Mas na maior parte do tempo, você continua cognizando isso como sendo você. Algumas coisas são você. Você está mais vivo naquilo. Mas enquanto você está cognizando, você não cogniza quando toma decisões, você está muito mais vivo naquilo. Quantos de vocês estão captando esse ponto cego? Às vezes, sua profissão, sua carreira, seus objetivos, sua visão, sua missão, você está mais vivo nisso. Enquanto você toma a decisão de arriscar isso, você não entende isso. Quando eles realmente estão sofrendo, o sofrimento que você passa, você percebe que não consegue lidar com isso. Quantos de vocês estão captando o que estou dizendo? Agora escute. Como isso e o tempo estão conectados, escute. O seu tempo do dia a dia representa o Kala. Vou começar de novo. Isto representa o elefante, não o elefante. Isto representa você, não você. Às vezes, o que é você? Você não entende que aquilo representa você. E o que representa você? Você não entende que aquilo é você. Isso é chamado de ponto cego. Ficou claro? O seu tempo do dia a dia, às 24 horas, representa o Kala, mas isso não é o Kala. O seu Kala é a sua visão de vida.
O seu tempo é a sua missão de vida. Your kala is your life vision. Não, acho que perdi um elo. Escute. Mission. A visão da sua vida é se tornar iluminado por um corpo yogi, uma mente védica e viver literalmente como Swamiji. Your life's vision is to become enlightened. Missão: de manhã até às 11 horas em ponto dormindo e às 11h30 ainda rolando na cama uma vez e ao meio-dia pensando eu deveria me levantar ou não. Morning till 11 o'clock sleeping. Agora, quantos estão captando? The bed one sun. 12 o'clock thinking, should I get up or not? O seu tempo, veja, estou falando do ponto de vista da utilidade, da dimensão do tempo, como ele penetra em você e onde está a lacuna, essas poucas coisas. Não estou falando de moralidade, estou falando sobre alguns deles, sobre como o grande abismo entre. How it penetrates Suas ideias e a realidade é a sua velhice, cansaço e tédio. I'm not talking any morality. I'm talking about some of them. Por que você não está em um romance eterno com a vida? The vast gap between your Porque o que você quer e o que você faz são diferentes. Então, o que você quer, nem mesmo o horizonte é visível. why you are not in E você está completamente convencido de que nada vai acontecer, pelo menos nesta vida. because what you want, what you do. E você culpa sua esposa. Agora estou casado com você. Acabou. Nowhere even the horizon is seen. Ou seu marido, ou seu trabalho, ou seu país. Totally convinced Não. thing is going to be done at least in this birth. Mahadeva usa uma palavra chamada pasa numa gama. Over. Or your husband, or your job. Or your Não saber por que você está fazendo o que está fazendo, mas continuar fazendo é paasha. called Pasha in Agama. Seu propósito, sua visão é realmente uma coisa, Why you are doing what you are mas doing. suas ações do dia a dia ou toda a sua vida cotidiana não tem nada a ver com isso. E você não sabe o porquê está fazendo o que faz todos os dias e continua fazendo, pensando que de repente um dia alguém vai aparecer na sua vida e mudar tudo. But your day-to-day actions are all E quando essa pessoa chega, você tenta mudá-la. way matching. And you don't know why you are doing what you are doing every day and continuing to do. Thinking Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O ponto cego entre o seu kala e o tempo é paasa. and when that person comes, you try to change him. Agora explico o problema, não se preocupe. How many of you are getting what I am saying? The blind Eu vou falar sobre a solução em seguida. kala and time. Eu estou apenas analisando o problema. O que é tempo? Now I'm A frequência mais alta do comprimento é a amplitude. A frequência mais alta da amplitude é a profundidade. A frequência mais alta da profundidade é o tempo. only analyzing the problem. Então, se há um problema no tempo, onde está o problema? What is time? The higher frequency of length. Se há um problema na profundidade, onde está o problema? Agora, a boa notícia é que eu acabei de apresentar uma proposta, agorinha. Time. Alguém se lembra? So, Eu apresentei uma proposta, dizendo que até o final, deixe que seja apenas uma proposta. if there is a problem in Isso é um contínuo ritmo. now the good news is Essa foi a expressão que usei. Contínuo ritmo. I gave one proposal just now. Can anybody remember? Por exemplo, se você desenvolveu um nível muito alto de completude consigo mesmo e com os outros,
mas morreu de repente antes de se iluminar. Você vai começar a partir desse ponto e seguir para o próximo passo. rhythmic continuum. Da mesma forma, se você desenvolveu uma cognição de riqueza, acumulou riqueza e morreu de repente, If you developed, você será capacitado e dotado dessa riqueza e começará a partir daí. but suddenly died before getting enlightened. Contínuo ritmo. Start from this and move towards the next. Escute, Same way, you developed a wealth escute, eu vou conectar. and accumulated wealth. Essa proposta que apresentei e todos esses longos entendimentos que compartilhei. Você precisa captar esse ponto de conexão. Cada manifestação de poder, escute e escuta. Cada manifestação de poder nada mais é do que infundir consciência no seu tempo ou profundidade, Listen, I'm going to connect this proposal, ou amplitude ou comprimento. whatever these long understandings I have shared. Escute, cada manifestação de poder, em essência, nada mais é do que infundir, de maneira profunda, a sua consciência no seu próprio tempo, profundidade, amplitude ou comprimento. Infusing consciousness Qualquer tempo que você dedicar a isso é o tempo mais útil da sua vida, porque qualquer poder que você manifeste retorna para você até que você se estabeleça poderosamente, de uma vez por todas, como Sadashiva. is nothing but Escute. infusing your consciousness into your É por isso que Patanjali diz: time or depth or breadth or os Shaktis retornam para você. any time you spend on it is Mesmo que você tenha praticado só um pouco, mesmo que tenha sido em algum nascimento remoto, muito distante no passado. any power you Krishna diz: Svalpam apyasya dharmasya drayati mahatobayati. powerfully established once for all as Sadashiva. Svalpam apyasya dharmasya drayati mahatobayati significa que mesmo praticando um pouco, remove grandes medos da vida. Says, Agora escute, Shaktis come back to you eu falei sobre uma boa notícia, agora tem uma ótima notícia. even if you have practiced a little bit in some remote past birth. Felizmente, o seu tempo é menor do que o meu espaço. Swalpam apyasya dharmasya trayate makato bhaya. Quantos estão entendendo? Swalpam Eu posso apyasya simplesmente dharmasya mastigar o seu tempo como uma folha de trayate betel. makato bhaya. Means, even if Engolir ou practiced cuspir, a ambos. little, removes huge fears of life. Now listen. E é isso que eu vou fazer. I told about good news, now I have great news. Fortunately, your time Eu quero que você saiba. is lower than Agora, essas cognições poderosas que você manifesta, que você vai manifestar agora, é porque o espaço mais elevado está sendo soprado no seu tempo. chew your time like a beetle leaf. Swallow or spit it out. Both. Essas mudanças cognitivas vão fazer com que muitas das suas memórias passadas não apenas se tornem redundantes, mas simplesmente sejam apagadas. Aquele cuja carga de memória que faz você se sentir impotente é menor do que a carga acumulada aos 16 anos. Escute. Powerful cognitions you manifest. You are going Até a idade dos 16 anos, especialmente naqueles tempos, você não acumula a carga de memórias que te colocam em impotência, que te fazem experienciar a binariedade. time. Quantos de vocês estão entendendo? This cognitive shifts will Se sua carregar do que, veja, impotência, potência, só assim a binariedade acontece. Se uma dessas cargas for retirada, a binariedade pode acontecer? Agora, ao fazer você manifestar cognição poderosa, eu vou tirar uma dessas cargas. powerless is less
accumulation low. Listen. Till the age of 60, O princípio de por que a cognição poderosa é manifestada e qual é o efeito colateral e o efeito posterior disso em você. to make you experience the binary. How many of you are understanding? Eu sei que muitas coisas passaram por cima da sua cabeça. Of what Vou fazer uma coisa. Vou disponibilizar todo esse discurso, todo esse entendimento em vídeo. Assista de 4 a 5 vezes. Porque eu decifrei muitos códigos. A frequência mais alta do comprimento é a amplitude. A frequência mais alta da amplitude é a profundidade e a frequência mais alta da profundidade é o tempo. Tempo. Por sua própria existência. the principle why the powerful cognition Tem um efeito binário sobre você. and what is the side effect and after effect A potência associada ou impotência associada. O efeito binário faz você experienciar o tempo como a sua própria existência. E quando o volume da impotência associada é reduzido. give this whole discourse, this whole understanding as a video. Watch 4 or 5 times. Because I have cracked too many A codes. quantidade de horas que você passa em um romance cultivado com a vida aumenta. Higher frequency of the breath is depth and higher frequency of Isso intensifica a qualidade de vida em você, o que, por sua vez, se manifesta como poder e cognições poderosas. Se você manifesta cognições poderosas, isso faz com que você se sinta mais apreciado, mais romântico com a vida. associated powerfulness or associated powerlessness. Por sua vez, isso reduz o peso das cognições impotentes e interrompe essa oscilação binária. Experience time as your existence. And when the associated powerlessness volume is reduced, Baixa significa fazer o que você está fazendo mesmo sabendo que você não sabe o porquê está fazendo o que está fazendo. you spend in cherished Você sabe que não sabe o porquê está fazendo o que está fazendo. that Escute, você sabe que não sabe o porquê está fazendo o que está fazendo e continua a fazer. you, which in turn Saber que você não sabe o porquê está fazendo o que está fazendo e continua a fazer o que está fazendo, isso é Baixa. if you manifest powerful Baixa. cognitions, that makes you Isso faz você ficar velho e cansado. romantic with the life, in turn that reduces the powerless cognitions. Manifestar poderes faz com que você manifeste cognição poderosa com facilidade. Veja, sua pequena identidade é como uma represa. Pasha means Nunca fortalecer um rio pode quebrar uma represa. even though you know you A represa precisa ser enfraquecida, só assim ela vai se romper. you don't know why you are doing Você já ouviu falar que fortalecer o rio pode quebrar a represa? you know you don't know Só o enfraquecimento da represa pode quebrar a represa. knowing you don't know why you are doing what Enfraquecer a represa significa cutucar seu SDHD. E isso só pode acontecer através da manifestação de poderes. É a manifestação de poderes que questiona se o que você pensa sobre você mesmo está certo ou não. Entenda, eu não estou discordando que manifestar cognição poderosa é easily. o objetivo, mas discordo profundamente de que manifestar poderes seja errado. Your small identity is like a dam. Never strengthening a river can break a dam. Eu te digo, o número de seres iluminados que vou produzir não é por arrogância. Não estou falando por arrogância, estou falando pela realidade. O número de seres iluminados que vou produzir. Weakening of the dam only can break the dam. Isso vai comprovar a autenticidade do que estou dizendo. Weakening of the dam means poking
Aumentar a quantidade do rio não consegue quebrar a represa. Manifestation questions what you think about you is right or not. A represa não está nem aí para o rio. Understand? I am not disagreeing. Ela diz, eu sou uma represa. Você é um rio. But I am deeply disagreeing. Manifesting power. Escute, do lado do rio você não consegue bater e quebrar a represa. Só do outro lado, se você fizer um furo, é que ela pode ser quebrada. I tell you, the number of enlightened Manifestação de poder é quebrar a represa, perfurar a represa. arrogance, I am talking about reality. Perfurar, questionar sua identidade menor. That is going to Só isso pode abrir e fazer o fluxo acontecer. what I am saying. Agora, By escute. increasing the quantity of the river cannot break the dam. Eu te dei a proposta de que a vida é o contínuo, contínuo ritmo. Com base nessa cognição, vou fazer você manifestar algumas das cognições poderosas e poderes. You are a river. Estou voltando à lógica que apresentei quando introduzi o Mazada Shivonium, o Sattva-tata. River, you cannot hit and break the dam. A lógica que apresentei é a matéria estática. Atividade dinâmica e estratégia de existência são uma só e a estratégia de existência tem poder sobre qualquer atividade dinâmica e qualquer matéria estática. Estou certo? Smaller identity. Only that can open Parece que ouviu isso há um ano, né? and make the flow happen. Então, com essa cognição, você manifestou alguns poderes. Essa manifestação fortaleceu aquelas cognição. Agora vou trabalhar com a ideia de que a vida é um ritmo contínuo. Contínuo rítmico. Continuum. De qualquer forma, tudo bem. Continuum. Contínuo rítmico ou ritmo contínuo. Based on this cognition, I am going to make you manifest some of the powerful cognitions and powers. Agora, a cognição com a qual vamos trabalhar para decodificar o tempo. The logic I introduced when I am introducing, when I introduce Escute, com a manifestação de poder e a manifestação de cognição poderosa, eu vou tornar isso realidade. Ou seja, uma realidade existencial para você. Agora, isso é uma proposta que estou te fazendo. strategic existence is one and the same. No Ocidente, proposta tem outro significado. Com aquela flor, eles dizem, ou você quer casar? Any dynamic activity and any static matter. Am I right? Talvez você possa considerar isso. Mahadeva está te fazendo a proposta. Você quer se tornar eu? This cognition you manifested through powers. So that manifestation strengthened those cognitions. Now I am going to work. Casar é uma palavra barata, uma palavra de 4 letras. Você quer se tornar eu? Anyway, it's okay. Rhythmic continuous. Essa é a proposta certa. Rhythm. Casar é a proposta da dimensão do comprimento. Tornar-se eu é a proposta da dimensão do We are espaço. going to work. Decode the time. Listen. Obrigado, pessoal. Sejam bem-aventurandos. And the powerful cognition manifestation, I'll make this into reality, means existential reality for you. As of now, it is a proposal I am giving you. In the West, proposal means different meaning. With that flower, they say, "How will you marry me?"